Olá a todos meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor Romário de Geografia falando. Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre projeções cartográficas. Qual a necessidade das projeções cartográficas e a sua importância? Quais tipos de projeções cartográficas são necessárias para produzir determinado tipo de mapa, dependendo do que eu quero demonstrar na produção do meu mapa, certo? Em relação às projeções cartográficas, nós temos que entender primeiramente o que são projeções cartográficas. Constituem uma forma matemática de transformar as coordenadas geográficas a partir de uma superfície esférica, com coordenadas planas, mantendo a correspondência entre elas. Basicamente é o que? É eu projetar o mundo a partir de uma projeção. Nós sabemos que o mundo é um geóide, então é impossível eu representá-lo em uma superfície plana, a exemplo do mapa, já que o mapa é considerado plano. Então é impossível não haver distorções, né, nesse tipo de representação. Então, existem projeções diferentes exatamente para eu poder utilizar a projeção em que eu quero demonstrar com menor distorção. Então existem distorções diferentes para diferentes tipos de projeção. Isso que nós vamos ver, ok? Como eu já disse, o mundo é um geóide, é esférico, é impossível representá-lo perfeitamente em um mapa sem distorções. Por isso existem diferentes formas de reproduzir e representar o mapa, ok? Entre elas estão a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana. Todas elas são diferentes formas de eu representar a Terra em um planisfério, ok? Em um planisfério, em um mapa, em, em algo que eu vou utilizar para me referenciar sobre a representação do mundo, ok? Agora nós vamos ver um pouco sobre a representação cilíndrica. A representação cilíndrica, geralmente, sempre, aliás, vai haver distorções nos polos, uma maior distorção nos polos, essa parte de vermelho, uma média distorção em latitudes médias, por exemplo, latitudes de climas temperados na região, vamos supor, caso seja o mapa mundi, vai haver médias distorções nas regiões do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da China, todas essas regiões. E uma menor distorção, uma pequena distorção, quase nula, nas regiões equatoriais. Então, a região do Brasil, região do próprio Equador e região do México, nessas regiões que têm latitudes mais baixas, ok? Esse aqui é um exemplo da projeção cilíndrica. A projeção de Mercator. Esse é um mapa muito utilizado, principalmente para didática, para ensino, sobre direções, sobre orientação, sobre o mundo, ok? O próximo exemplo é um exemplo da projeção cônica. A projeção cônica já vai dar diferentes distorções em diferentes regiões se comparado com a projeção cilíndrica. A distorção vai ser principalmente na região, na região polar e na região equatorial. Se a gente reparar, vai ser bem diferente, porque a região equatorial, lá na projeção cilíndrica, é a que menos distorce. Já aqui, na projeção cônica, é a que mais distorce. E nas áreas de latitudes médias, por exemplo, nas áreas temperadas, é onde vai haver menor distorção, uma distorção quase nula. Aqui nós temos um exemplo de projeção cônica. Essa região aqui onde estou com o mouse vai ser aqui terá menor distorção. E quanto mais eu vou ao norte, nesse caso aqui, quanto mais eu vou ao norte, haverá mais distorção. Quanto mais eu vou a sul, principalmente na região equatorial, haverá mais distorções. A projeção azimutal geralmente é focada principalmente em um ponto específico. Onde há menos distorção,
é o ponto central, é o ponto escolhido para onde eu quero demonstrar o mapa. Nesse caso aqui, eu estou demonstrando um polo. Onde haverá menos distorção vai ser no centro desse polo. Posteriormente a isso, vai ser média distorção e depois muita distorção, ok? Nós temos um exemplo que é comum no nosso dia a dia, é a projeção da ONU. Ela utiliza uma projeção azimutal, que é esse exemplo de projeção. Por exemplo, o Brasil vai ficar bem distorcido, porque o Brasil está na região sul, então vai distorcer muito. Quanto mais ao norte, nesse exemplo aqui, o Polo Norte, ou então os países nórdicos, aí, exemplo da Finlândia, Suécia e Noruega, é os que haverão menos distorção, certo? E sobre as distorções e os tipos de projeção, fiz uma tabela aqui para facilitar o nosso entendimento das distorções. A cilíndrica é melhor para visualizar regiões perto do Equador, como eu já disse. A cônica é melhor para visualizar regiões de latitudes médias, como eu já disse também. A azimutal é preferida para representações de regiões polares e mapas estratégicos, quando se quer dar destaque a um ponto central. Como eu disse, o ponto exclusivo onde você quer demonstrar na projeção azimutal é o que haverá menos distorções, ok? Sobre as classificações de projeção. Então, dentre esses tipos de projeção, todas elas vão distorcer algo. E agora a gente vai saber onde há mais distorções, onde há menos distorções, certo? Nós temos três formas de manutenção da forma, da distância e da área de um mapa. Então vamos lá. A primeira a ser conservada ou a ser utilizada é a distância. A segunda é a área. E a última é a forma. Então, sempre um vai preservar uma e vai alterar outras duas. Por exemplo, a equidistante sempre vai manter a distância. Ó, uma dica: distantes é a questão de manutenção das distâncias. A equivalente sempre vai manter a área. A conforme sempre vai manter as formas. Então, por exemplo, se a equidistante mantém a distância, ela vai distorcer a área e vai distorcer a forma. Se a equivalente mantém a área, ela vai distorcer a forma e vai distorcer as distâncias. E se a conforme mantém as formas, ela vai distorcer as distâncias e distorcer as áreas. Então é sempre esse raciocínio que vai seguir aí sobre os tipos de projeção, ok? Então, inicialmente, quem começou a utilizar essas projeções no mundo, principalmente para auxiliar nas navegações? O cartógrafo Mercator. A projeção dele é a mais famosa e uma das mais utilizadas, principalmente pelo período que ele produziu esse mapa. Ele produziu no século XVI, período das grandes colonizações, período da colonização do próprio Brasil. Então, os navegantes utilizavam muito esse tipo de projeção para poder navegar nos mares, nos oceanos, ok? A projeção de Mercator pertence ao tipo chamado conforme, ou seja, ela vai preservar as formas, porém vai distorcer a distância e vai distorcer as áreas, ok? Posteriormente, outro cartógrafo, esse cartógrafo conhecido como Peters, projeção de Peters, ele vai utilizar uma projeção também que é considerada cilíndrica, mas com outro tipo de distorção. Por exemplo, a dele é considerada equivalente, ou seja, ela vai preservar as distâncias, porém vai distorcer as formas e vai distorcer a área, certo? Vai distorcer as formas principalmente nas regiões de baixas latitudes, como a região do Brasil e a região da África, de pequenas latitudes, ok? Mercator versus Peters. Todos os dois têm uma visão de mundo diferente, mas principalmente pelo período em que eles estavam. Mercator é do período em que a Europa era considerada a grande potência do mundo e também a grande colonizadora do mundo. E tudo isso ajudou na ideologização do seu mapa. E o próprio Mercator, posteriormente,
ele já vai alterar essa visão de mundo. Ele vai ter uma visão de mundo diferente, já que a África e a América do Sul já haviam sido colonizados já no período que ele produziu essa projeção. Aqui já é a especificidade de cada projeção de Mercator, já expliquei. Projeção de Peters. E, por último, existem as anamorfoses. Eles geralmente são mapas esquemáticos, sem escala e somente para representar algum tipo de deformação matemática. Por exemplo, caso fosse o Brasil comparado com a China, por questão populacional, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e o Brasil 210 milhões de habitantes, haveria uma distorção muito maior para a China. A China seria muito maior que o Brasil, já que a questão quantitativa de população na China é maior. Caso o exemplo fosse de produção bovina, o Brasil teria um território maior do que a China. Então, o mapa anamorfósico é para representar matematicamente as quantidades, ok? E por hoje é só. Caso haja alguma dúvida, entre em contato comigo no meu e-mail, Instagram ou pelo grupo da turma, ok? Abraço a todos e até a próxima.